Se os três clubes mais poderosos financeiramente do Brasil disputassem a Champions League, será que em que posição do ranking de investimento financeiro eles ficariam? Será que eles teriam chance? Entrariam como favoritos? Eu fiz um levantamento no Transfer Market sobre o investimento de cada um dos clubes da Liga dos Campeões da Europa 2021 e 2022 e vou comparar com os investimentos dos clubes brasileiros. A gente vai falar um pouco da média de idade dos elencos de cada um desses clubes e como os times brasileiros se assemelham ou diferem dos clubes da Europa. E de bônus, no final, ainda vou falar um pouquinho sobre o valor desses clubes comparados ao valor das microcaps, as pequenas empresas listadas na Bolsa Brasileira, a Bovespa, a antiga Bovespa, a atual B3. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer valorizar o meu trabalho, quer me ajudar a crescer o canal, que esse vídeo deu bastante trabalho, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aqui o que você acha e que aí você vai estar me ajudando a fortalecer, a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, sem delongas, vamos para o vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então eu vou pedir licença para vocês para chegar aqui para o cantinho, para que vocês possam ver as tabelas comigo e para responder as perguntas aí do começo do vídeo. Bom, quanto valem os elencos mais caros do Brasil? Segundo o Transfer Market, um site especializado nesse tipo de mercado, de contas de mercado, de transferências e transações com futebol, o Flamengo vale 147,75 milhões de euros, o elenco do Flamengo, todos os jogadores somados. O elenco do Palmeiras vale 143,20 milhões de euros e o elenco do Atlético Mineiro vale 98,45 milhões de euros. A gente vê que a média etária dos jogadores é muito semelhante à dos três elencos. A do Flamengo é de 27,4 anos, a do Palmeiras 26,8 e a do Atlético Mineiro 27,3. A diferença do valor do elenco acontece, claro, pela qualidade dos jogadores, mas também pela idade dos seus principais jogadores chaves. Enquanto o Flamengo tem Pedro, Gabigol e Arrascaeta, atletas com abaixo de 27, 25, 23 anos, o Atlético Mineiro tem nas suas principais peças jogadores já com uma certa idade, por exemplo, Hulk, Diego Costa, com longa passagem pela Europa. Bom, e isso vai fazendo com que o valor do jogador diminua. Quanto mais velho, mais barato ele vale no mercado. Bom, o que não tem nada a ver diretamente ligado ao rendimento esportivo dele. Mas enfim. Bom, então nós já sabemos quanto cada clube brasileiro tem de valor em seu elenco. Em que posição cada um desses clubes ficaria entre os elencos mais caros da Liga dos Campeões da Europa? Vamos ver os 16 mais caros da Europa agora. Vamos começar com os 16 mais caros. Bom, será que vai ter algum brasileiro? Algum brasileiro vai conseguir se encaixar nesses 16? Lembrando que a Liga dos Campeões tem 32 clubes. Bom, na primeira página, o mais caro, o elenco mais caro da Liga dos Campeões é do Manchester City, com 1,05 bilhões de valor de mercado. O Paris Saint-Germain, a gente já imaginava que estaria entre os três primeiros, com 997 milhões de euros, praticamente 1 bilhão também. Manchester United, 937 milhões de euros, quase 1 bilhão. Aí a lista prossegue com Chelsea, 882, Liverpool, 879, Bayern de Munique, 852 milhões de euros, Real Madrid com 783, Atlético de Madrid com 755, Barcelona 676. Bom, percebam que a gente está muito distante dos valores de elenco do futebol brasileiro. Bom, queria chamar a atenção para as médias de idade. Então, quando você vai ver, você percebe que a média de idade dos três principais elencos do Brasil e da América do Sul também estão bem próximas às médias de idade dos clubes da Europa. Então o Manchester tem 27,2 de média, o Paris 26,4, o Manchester United 28, o Chelsea 26,7. O que tem a média mais baixa aí desses tops aí iniciais é o Bayern de Munique, com 25,9. Aí a gente tem o Barcelona, com 25,8. É um clube que está com dificuldades financeiras, apesar de ter um elenco bem caro. Também tem jovens de valor. Bom, e aí a primeira página dos elencos mais caros vai terminar com a Atalanta, no 16º lugar. A Atalanta tem um elenco que vale
415 milhões de euros. Então, o 16º lugar, o último da primeira página dos elencos mais caros da Europa, é mais que o dobro do valor mais caro do elenco brasileiro, que é o do Flamengo, com 147 milhões de euros. Agora vamos ver na segunda página. Quem sabe algum clube brasileiro aí consegue se inserir entre os primeiros da segunda página. Vamos lá. E aí a gente vê que ainda está bem distante, tanto para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Ajax é o primeiro, em 17º, com 343 milhões de euros. O Vila Real, 298 milhões de euros. O Wolfsburg, 287. O Benfica, que esteve envolvido em uma polêmica, um imbróglio com o Flamengo, na contratação do Jorge Jesus, na tentativa da contratação de outros jogadores, a gente viu que a posição da mídia brasileira, em muitos casos, era até irreal, do Flamengo tentar segurar o Jorge Jesus, tentar fazer uma proposta maior. Era impossível porque o Benfica tem mais do que 130 milhões de euros de diferença em valor de elenco do Flamengo, um poderio financeiro muito maior. Bom, e aí logo depois do Benfica a gente tem o Lille com 272 milhões de euros, o Futebol Clube do Porto com 265 milhões, o Sport com... Percebam, clubes menores da Europa, Shakhtar, Zenit, Red Bull, Salzburg, todos eles com elencos bem mais caros do que o elenco mais caro do Brasil, 143 milhões. Então se você for olhar o Sporting, que é uma terceira força de Portugal, apesar de ter sido campeão português recentemente, ele tem um elenco avaliado em 198 milhões de euros. Então é uma diferença substancial, que faz com que os elencos sejam muito diferentes, que as forças não se equiparem numa competição direta, por exemplo, mundial, ou em qualquer outra competição que esses times se encontrem. Apesar de a gente não ter muitas agora mais, né? Bom, e aí a gente vai chegando na colocação dos clubes brasileiros. Bom, em 28º, o Flamengo e o Palmeiras ficariam atrás do Bruges. Bruges, que foi considerada uma das maiores zebras ao empatar com o PSG na primeira rodada da Champions. O clube belga tem um elenco que custa 150,30 milhões de euros. Então isso dá a medida de quanto seriam azarões os times brasileiros caso disputassem uma Champions League. Seriam tratados como clubes pequenos no mercado europeu. Bom, então o Flamengo com 147 milhões de euros ficaria em 28º do elenco mais caro dos 32 da Champions. O Palmeiras também em 28º, já que o Palmeiras e o Flamengo estão bem próximos em valor de mercado. E o Atlético Mineiro só apareceria atrás do Besiktas, ocupando a 30ª posição. Ou seja, o Atlético Mineiro seria o antepenúltimo clube mais caro da Champions League 2021-2022. Isso dá um pouco da medida, o terceiro elenco mais barato da liga. Ou seja, isso dá um pouco da medida de como são devaneios o que alguns torcedores pensam, de como se os clubes brasileiros estivessem muito próximos dos clubes europeus e se os jogadores brasileiros têm o mesmo nível competitivo dessas equipes europeias, e também como parte da mídia embarca nesse discurso para promover algumas distorções. Um exemplo é a presença do Hulk na seleção brasileira, de alguns atletas que não têm mais mercado competitivo na Europa, que não conseguem se sustentar mais nesses grandes clubes e acabam voltando para o Brasil, e aqui nesse nível competitivo eles se sobressaem, acabam sendo pedidos, aclamados pela torcida e pela mídia para a presença na seleção brasileira. A gente consegue perceber com o Hulk agora. Em 2014 o Hulk era execrado pela torcida, porque que em grande parte desconhece os outros mercados competitivos, desconhece o mercado europeu. E agora que o Hulk está aqui próximo da gente, num mercado muito menor, numa fase muito inferior da carreira, em descendente, ele está sendo aclamado, pedido na seleção como se fosse ser a solução competitiva para o time do Tite. Bom, isto posto, temos aí um cenário em que os clubes brasileiros são bem distantes das primeiras posições, a gente está lá nos últimos. Fica aqui o meu pedido, deixe aqui nos comentários como os clubes brasileiros, ou não só o Flamengo, Palmeiras e Corinthians, podem se aproximar desses primeiros postos, o que eles podem fazer para melhorar as suas posições, para chegar em um nível competitivo nas competições, por exemplo, mundial, mais estruturados,
e como isso pode acontecer sem que os clubes também embarquem em tentativas malucas, como contratações que não consigam pagar. Bom, agora vamos para a parte final do vídeo que eu prometi lá no início. E se esses clubes fossem empresas listadas na bolsa, será que eles seriam grandes empresas? Bom, então eu fui ao site da Bovespa, da B3, a antiga Bovespa, a principal bolsa do Brasil, e pesquisei as empresas de valor de mercado parecido com os clubes. Mas como definir o valor de um clube? A Sports Value faz uma análise levando em consideração também patrimônio, levando em consideração marca, valor da marca, levando em consideração também o valor do elenco e por aí vai. E aí eles foram organizados da seguinte maneira. A Sports Value fez de todos os times brasileiros, mas como nós estamos dando ênfase nos 3 que estão na Libertadores, o primeiro lugar foi o Flamengo, com valor de mercado, valor da marca de 2,873 bilhões. O terceiro lugar, o Palmeiras, com 2,194 bilhões. E o sexto lugar, o Atlético Mineiro, com 1,702 bilhões. Só aí a gente já vê uma grande diferença entre Atlético e Flamengo, mais de 1 bilhão de diferença. E aí as empresas mais próximas desses valores estabelecidos, elas se enquadram nas chamadas microcaps, que são as empresas com valor de mercado abaixo de 1,5 bilhões. Não são muitas as empresas. Elas são consideradas apostas de risco porque são empresas menores. E aí eu vou alertar, a gente fica impressionado, né? Como pode ser uma empresa de 1,5, 1,7, 1,8 ser considerada uma empresa pequena? Mas é para a gente ter uma noção de como, às vezes, nós perdemos a noção da realidade pela grande exposição desses clubes na mídia, pela grande presença no dia a dia. A gente acha que são grandes movimentações, mas na verdade eles movimentam pouco dinheiro se comparados às outras grandes empresas. Por exemplo, a Estapar, que está listada na Bolsa com um valor de mercado de 1,490 bilhões. A Focus On, que está a 1,463 bilhões. A Terra Santa, 1,409. Enfim, a gente percebe que o futebol move muito dinheiro, ele está muito presente na nossa vida, e o seu principal produto é a qualidade do jogo e são as vitórias. Então, por isso é preciso qualificar os seus elencos, é preciso pagar para ter bons jogadores. Mas aí, quando a gente vai comparar com outras empresas, até de nível pequeno e médio listadas na bolsa, a gente vê que o futebol movimenta uma quantidade razoavelmente pequena de dinheiro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deu trabalho para fazer, então me ajudem aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e deixem aqui seus comentários o que o Brasil, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro podem fazer para se aproximar dos top de arrecadação de elenco do mercado europeu. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Um abraço, galera!